no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o 13. Amém. Amém? Palavra do Senhor vamos dizer assim: e vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temai a Deus e dai-lhe glória, porque a honra e o seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, e deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa e na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho, pois sua obra os acompanhará. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Fala, ó Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir da Tua parte, aquilo, Senhor, que Tu queres falar à Tua igreja. Senhor, aqui estamos, Senhor, para Te ouvir, para entronizar o Teu santo nome e para declarar que Tu és santo, poderoso, e só Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, Senhor. Fala aos nossos corações. O Espírito Santo do Senhor age neste lugar. Trabalha, Senhor, no meio da Tua igreja, convencendo ela do pecado e da justiça. Convence-nos, Deus. Ora por nós, ó Espírito Santo, intercede por cada um que aqui se encontra. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua voz. Amém e amém. Queridos irmãos, vimos no domingo retrasado a respeito do anticristo e do falso profeta, ou das duas bestas, uma que saiu da terra e outra que saiu do mar. Vimos a respeito do anticristo, que é o governo político que reinará, e sobre o falso profeta, que é o governo religioso, falso governo religioso que reinará. Também vimos domingo passado a respeito da igreja juntamente com Cristo Jesus no Monte de Sião. Os 144 mil, aqueles que foram selados, que foram escolhidos pelo Senhor, estando reinando com Ele juntamente no Monte de Sião, aqueles que os guardaram, aquele que guardou os seus mandamentos, aquele que acompanhou e que seguiu Cristo Jesus aonde quer que Ele fosse, que Ele estivesse. Agora nós vemos João falando a respeito de três anjos.
3 anjos que estão proclamando o juízo de Deus. 3 anjos que estão proclamando, estão demonstrando o juízo de Deus que virá sobre a terra. E João começa dizendo: e vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, línguas e povos. Aqui nesse texto nós vimos a concretização de Mateus, que diz que todo o povo ouvirá, todo olho verá, todos ouvirão falar sobre Cristo Jesus. Quando muitas pessoas interrogam e dizem: mas aquelas pessoas que estão no meio do mato, aquelas pessoas que não têm acesso à comunicação, este anjo estará voando no meio do céu e trazendo o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e todas as nações, tribo, línguas e povos ouvirão. O Senhor ainda dará oportunidade ao arrependimento. Será anunciado e proclamado o evangelho eterno, o evangelho da salvação. Será anunciado e proclamado em meio à tribulação. Será anunciado por um anjo voando no céu e toda a terra, todas as nações, tribo, línguas e povos ouvirão. O Senhor virá e anunciará o seu evangelho. O anjo virá anunciando o evangelho de Cristo Jesus, e todos aqueles serão indesculpáveis perante o Senhor. Todos serão indesculpáveis perante o Senhor, porque salmistas também vai nos dizer que a própria natureza louva e engrandece ao nome do Senhor. João também começa a dizer, ele proclamando em alta voz: temai a Deus e dai glória, porque a honra do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. O anjo virá proclamar em alta voz, dizendo: tema a Deus e dai-lhe glória, porque a honra do seu juízo chegou. Bem sabemos que a Bíblia nos fala a respeito da volta de Cristo Jesus, onde o povo estará como no tempo de Noé. Não estará esperando, estarão se dando em casamento, estarão vivendo as suas vidas e fazendo conforme a sua vontade. Não estarão mais aguardando e esperando a Cristo Jesus. Também vimos no livro de Apocalipse que as pessoas zombariam sobre a volta de Cristo, assim como no tempo de Noé, quando zombavam de Noé, dizendo que cairia sobre a terra um grande dilúvio. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas zombam sobre a volta de Cristo. As pessoas têm zombado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Esses dias, no Canadá, foram soltos alguns bonecos infláveis com gás hélio. E aqueles bonecos cheios de gás hélio começaram a voar no céu, onde trouxe muito temor às igrejas e as pessoas ficaram indignadas, achando que aquilo já era a volta do Senhor. Zombando da volta de Cristo, pessoas encheram bonecos com gás hélio e soltaram, mostrando como se fosse a igreja do Senhor subindo para encontrar o seu noivo. Vivemos num mundo onde pessoas têm zombado do Evangelho, têm escarnecido a vida de Cristo Jesus, têm zombado da igreja, têm zombado das pessoas que servem a Cristo Jesus. O mundo jaz do maligno. Muitas pessoas já entregaram a sua vida a Satanás e têm vivido sua própria vontade, o seu próprio querer. Mas virá o tempo do fim, o Senhor está próximo e o Senhor voltará. E o anjo virá proclamar em alta voz: temai a Deus e dai-lhe glória, porque a honra do seu juízo chegou.
adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Este anjo estará proclamando a volta de Cristo Jesus e também estará ordenando para que todo olho, todo povo possa adorar aquele que fez os céus e a terra. Uma certa feita, uma pessoa chegou para mim falando assim: não, eu não acredito nessa teoria de que Deus fez o mundo. Eu acredito na teoria do crescimento, da evolução, evolucionista. Você precisa ter muita fé em acreditar num Deus. Eu disse para ele: você precisa ter muita fé para acreditar que tudo que nós temos e possuímos foi obra do acaso. Quem precisa ter fé são aqueles que não creem, são aqueles que realmente acreditam na evolução. Precisa ter muita fé para acreditar que todos esses montes, todo o mar, tudo aquilo que aqui existe foi obra de uma explosão, foi obra de algo do acaso. É preciso verdadeiramente ter muita confiança e muita fé. Mas nós cremos num Cristo Jesus, num Deus soberano que governa sobre os céus, um Deus que pode todas as coisas, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Este anjo virá proclamando e dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe graça, dai-lhe glória, porque a honra do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. O juízo do Senhor virá sobre a terra. Não é história que o povo conta, não é história da carochinha, é verídico. Jesus voltará para buscar a sua noiva. Por isso é preciso, como noiva do Senhor, estar adornada, estar preparada para a volta do seu noivo. É preciso, como igreja do Senhor, estar vigilante e esperando a volta de Cristo Jesus. Precisamos viver uma vida de conformidade com a palavra do Senhor. Precisamos viver as nossas vidas com atitudes para que se o Senhor voltasse hoje, nós fôssemos encontrar com Ele e morar com Ele eternamente. E o segundo anjo seguia dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Vimos também em outros versículos a respeito da Babilônia. No capítulo 17 vai nos falar também a respeito da queda da Babilônia. Quem é a Babilônia? A falsa igreja do Senhor, a falsa pessoas que vivem, que estão às vezes dentro da própria igreja do Senhor, aonde a palavra do Senhor nos diz que crescerão o joio junto com o trigo, mas na hora da ceifa do Senhor será arrancado. Talvez muitas pessoas estão seguindo e estão até dentro da casa do Senhor, mas as vidas não são transformadas, mas as vidas não são libertas. Vêm à casa do Senhor de domingo a quarta-feira, e são todos os dias aos cultos. Dizem ser cristãos, mas em seu íntimo, em sua vida, vivem uma vida desgarrada. Vivem uma vida realizando a vontade do seu desejo, da sua carne, a vontade do seu eu. Vive uma vida não negando a sua carne, mas dando delícias à sua carne. Vive uma vida entregando a sua vida aos desejos deste mundo, achando que ninguém está te vendo, que o que eu faço não é problema meu, não é problema de pastor, não é problema de ninguém. Não, o que você faz é problema seu e de Deus. Deus está vendo. É a Ele que você precisa mostrar a sua vida. É a Ele que você precisa demonstrar a sua gratidão. É a Ele que você precisa demonstrar quem você é, porque é Ele quem te receberá para estar contigo eternamente. É Cristo Jesus a quem você precisa demonstrar a sua vida. Tem muitas pessoas que falam: na frente do pastor não falo isso não, na frente do pastor não falo aquilo.
mas dentro da sua casa, na presença de Deus, as pessoas falam, as pessoas dizem. As pessoas não têm coragem de dizer na frente do pastor, mas na frente de Deus falam todos os dias. Na frente de Deus, aquele que morreu e que morreu para te salvar e para te libertar do pecado, fala à torta e à direita. Precisamos, como igreja do Senhor, analisar as nossas vidas. É necessário analisar todos os dias a nossa vida, para que possamos ter comunhão com Cristo Jesus. Precisamos analisar de que forma temos vivido e se a forma que temos vivido encontraremos com Cristo Jesus. Será que se Jesus voltasse hoje, você encontraria com Ele? Estaria com Ele? Precisamos aguardar a Cristo Jesus todos os dias das nossas vidas, pois não sabemos a hora que iremos encontrar com Ele. Não sabemos a hora que Ele voltará, ou não sabemos a hora que morreremos e iremos encontrar com Deus. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa e na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Pessoas têm entregado as suas vidas a viver a vontade da sua carne. Pessoas têm vivido as suas vidas conforme a sua vontade, o seu querer, o desejo que bem lhe atrai. Assim como Salomão fala em Eclesiastes, que deu aos seus olhos, ao seu coração, o desejo e realizou o desejo e a vontade dos seus olhos e do seu coração. Muitas pessoas têm vivido a vida dando vontade aos seus olhos e ao seu coração, realizando o desejo dos seus olhos e do seu coração. Tem vivido a sua vida realizando o desejo da carne, a vontade da carne. Mas aquele a qual adorar a besta e receber o sinal, também beberá o vinho da ira de Deus. Beberá o vinho da ira de Deus, aquele que não negou as suas vontades, não negou os seus desejos, não crucificou com Cristo Jesus a sua carne e as suas paixões. Beberá da ira de Deus, preparada no cálice da sua ira, sem mistura, a ira completa, a ira sem graça, a ira sem a graça do Senhor. Não é sem graça, é sem a graça do Senhor. Receberá a ira sem mistura, a ira pura do Senhor. Não haverá mais a graça do Senhor, mas beberá da sua ira. Beberá da ira de Deus aqueles que não negarem as suas vontades, aquele que não deixara o seu eu para servir a Cristo Jesus. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. O inferno, ele existe. O inferno, ele existe. E serão atormentados diante do fogo e do enxofre, diante dos santos anjos de Deus e o Cordeiro. O inferno é verídico. O inferno, ele existe. O Senhor veio e morreu para nos salvar, para que nós não fôssemos condenados e não fôssemos morar com Satanás, e não fôssemos atormentados dia e noite por Deus. Precisamos viver uma vida íntegra ao Senhor. Precisamos viver uma vida diante do Senhor, não divididos com este mundo e divididos com Cristo Jesus. Não dividido em realizar as obras do pecado e realizar as obras do Espírito,
Precisamos negar a nossa vontade, negar as nossas paixões, negar o nosso eu e viver em espírito e em verdade. É necessário buscar ter uma vida constante, uma vida de busca ao Senhor, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Precisamos buscar ser santos, ser separados, ser escolhidos. Precisamos buscar ter uma vida afastada do pecado e das coisas deste mundo. Precisamos deixar a nossa vontade pecaminosa de lado e viver uma vida diante do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor e se arrepender dos nossos maus caminhos e deixar as nossas transgressões de lado, que só assim o Senhor ouvirá e sarará a nossa terra, a nossa nação e as nossas vidas. E a fumaça do seu tormento sobe por todo o céu. Não será somente um pouquinho, não será um pouquinho, morreu e acabou. Não. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. É para a eternidade. É a eternidade sofrendo e sendo atormentado. Eternidade de sofrimento, eternidade de ranger de dentes, eternidade de sofrimento de fogo e enxofre. E não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Não haverá descanso. Será atormentado de dia e de noite, a todo tempo, a toda hora, eternamente. Precisamos verificar e analisar as nossas vidas e ver se verdadeiramente vale a pena viver a vida que temos levado. Precisamos ver e verificar a qual vida nós temos levado, se dando lugar à carne ou se dando lugar ao Espírito. Porque precisamos saber se esse mundo a qual vivemos, talvez dando desejo à carne, valerá a pena passar a sua eternidade no inferno. O que você tem vivido neste mundo, os desejos da carne, os desejos das suas vontades, as suas paixões, valerá a pena você ir morar com Satanás e seus demônios e ser atormentado dia e noite? É preciso arrepender-se dos seus maus caminhos. É preciso voltar a buscar o Senhor. É preciso voltar e renunciar à sua vida para viver a vida de Cristo Jesus. É necessário falar igual Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário Cristo viver em você, em suas atitudes. É necessário Cristo viver em você, na sua família. É necessário Cristo viver em você, no seu trabalho. É necessário Cristo viver em você, nos seus pensamentos, nos seus desejos, na sua vida por completo. Pois o Senhor não é açougueiro e quer só o seu coração. Ele te quer por completo. Ele quer a sua vida por inteiro. Ele quer ser Senhor, quer ser seu Salvador. Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Ele quer realizar obras maiores na minha e na sua vida. Mas é necessário deixar o Senhor realizar. É necessário deixar de escolher as nossas vontades, os nossos desejos e escolher Deus. Escolher Deus todos os dias das nossas vidas. Escolher o Senhor para as nossas vidas, para que Ele mude o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos desejos. É necessário entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e deixar que Ele faça o mais por mim e por você. E aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. João vai dizer sobre aqueles que guardam os mandamentos. João vai falar agora daqueles que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Cristo Jesus, aqueles que estão perseverantes na fé, aqueles que não titubearam, aqueles que vivem numa busca incessante em agradar ao Senhor, numa busca incessante em viver uma vida de santidade diante do Senhor. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem do seu trabalho, pois suas obras os acompanharão. É necessário crer em Cristo Jesus, mas é necessário frutificar. É necessário trabalhar para o Senhor. É necessário fazer a vontade do Senhor. É necessário anunciar e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, com suas palavras e também com o seu viver. É necessário demonstrar que Cristo mudou a sua vida, com o seu jeito de andar, de falar, de caminhar, de agir, para que pessoas olhem para você e vejam o fruto do Espírito em sua vida. Para que pessoas olhem para você e vejam a diferença, e vejam que Cristo verdadeiramente mudou a sua vida e mudou a sua história. Precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida, porque essas obras, aquilo que fazemos para o Senhor, aquilo que demonstramos para as pessoas que Cristo mudou a nossa vida, que Cristo realizou, as pessoas que nós conquistamos, que nós entregamos e buscamos para que entreguem a sua vida ao Jesus, é essas obras que nós levaremos. Levaremos aquelas pessoas a qual nós pregamos o Evangelho e se arrependeram e entregaram as suas vidas ao Senhor. Levaremos toda a palavra que foi proclamada do Evangelho de Cristo Jesus. Levaremos todas as atitudes que tomamos em meio à perseguição, em meio à dificuldade. Levaremos tudo aquilo que fizermos nesta terra, que anunciará e proclamará o nome do Senhor. Você foi comprado, e aquele que um dia foi comprado não pode se vender, porque quem foi comprado não se vende. Você foi comprado com preço de sangue. Você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um mestre, e você não pode se vender para as coisas deste mundo. Você não pode se vender para as coisas deste mundo. Não pode deixar de perder a vida eterna com Cristo Jesus por causa dos manjares que este mundo pode te dar. Este mundo é passageiro. Tudo aquilo que passamos neste mundo um dia terá fim, mas viveremos eternamente com Cristo Jesus. Para todo sempre estaremos com Ele e Ele conosco, e seremos achados nele e Ele nos achará nele. Que possamos continuar vivendo uma vida íntegra ao Senhor, pois valerá a pena. Vai valer a pena tudo o que passarmos neste mundo para viver a vida eterna com Cristo Jesus. Não deixe as coisas deste mundo te desviar do seu propósito. Não deixe as vontades carnais te desviar de herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Não deixe as vontades e os desejos deste mundo te desviar de viver uma vida eternamente com Cristo Jesus. Negue a si mesmo, negue a sua carne e pegue a sua cruz e siga o Senhor. Amém e amém. Queria convidar os segundos